Eu preciso tirar uma dúvida de uma pessoa que pergunta sobre reencarnação. Reencarnação. E eu não costumo falar sobre este tema, porém é um tema tão importante, pois concerne a alma da pessoa, concerne a eternidade, a vida após a morte, que eu não posso deixar de responder esta pergunta à luz da Bíblia. Então eu vou tirar a dúvida dessa pessoa e quem sabe de outras pessoas que estão nos acompanhando e que já ouviram falar da doutrina da reencarnação, que basicamente consiste na ideia de que a pessoa, depois da morte, ela volta no corpo de uma outra pessoa para que, se ela tivesse em dívida quando morreu, ou seja, não era evoluída o suficiente, não alcançou um padrão suficiente de bondade, ela então volte numa próxima vida, seja através de um ser humano, seja através de um cachorro, através de um pássaro, o que for, para que ela então possa ir purificando o seu karma, né? Se livrando do seu karma, até que ela se evolua o suficiente e aí passe para um plano superior. Esta é basicamente a doutrina da reencarnação. Mas isso tem fundamento bíblico? Ora, eu já posso adiantar a você que de nenhuma forma a Bíblia suporta, apoia este tipo de crença. Muito pelo contrário. Há muitas passagens bíblicas que simplesmente desbancam esta ideia. Mas eu vou me ater apenas ao que o Senhor Jesus disse. Jesus desbancou qualquer possibilidade de reencarnação várias vezes nas Escrituras, mas eu vou me ater ao Evangelho de Lucas, capítulo 16, quando ele fala da história de dois homens. Ele fala de Lázaro e fala de um homem cujo nome nós não sabemos, não foi revelado propositalmente, mas que era muito rico. Depois você pode ler a história na íntegra, eu não vou me alongar aqui, Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19 até o 31. Nesta história, há um momento em que o rico, depois da morte, os dois morreram, tanto Lázaro, que era o mendigo, quanto o rico. E Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, ao céu. E o rico encontrou-se no inferno, em chamas, atormentado. Quando ele se viu naquela situação, ele clamou a Abraão, dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Você vê que, fazendo um parêntese aqui, esta atitude de pedir misericórdia depois do tempo é muito comum ao ser humano. O ser humano recebe muitas chances de arrependimento, muitas chances de misericórdia, enquanto ele está no erro. Normalmente a pessoa recebe oportunidade de se arrepender, de mudar, seja qual for o erro dela. O marido que está traindo tem oportunidade de se consertar, o filho rebelde, a pessoa que está errada lá no seu trabalho, defraudando a sua empresa, todos têm oportunidade de chegar um momento e falar assim: olha, eu errei, mas eu não quero mais errar, me perdoa, eu me submeto à disciplina necessária, mas eu não quero continuar nesse erro. A pessoa tem chance de fazer isso, todo o tempo. Mas, normalmente, ela só vai recorrer à misericórdia quando já passou a chance. Passou a chance dela, passou a oportunidade, e agora ela vem clamar por misericórdia. Quer dizer, aí você tem que entender que a pergunta é: quão sincera é esta petição de misericórdia? Quão sincero é este arrependimento agora que você está no inferno? Não é verdade? Você se arrepender depois que você está no inferno, que valor tem esse arrependimento? Você se arrepender depois que a polícia te pegou, que valor tem esse arrependimento? Não é? Então lá, o rico teve essa atitude, que é muito comum ao ser humano. Lá no inferno ele tem misericórdia de mim. E pediu que Lázaro viesse colocar uma gota d'água na sua língua. Você pode imaginar o nível de tormento
que este homem estava no inferno. Porém, Abraão lhe respondeu e disse: Filho, lembra-te de que te recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Que não significa que o rico estava no inferno porque era rico, e nem Lázaro foi para o céu porque era pobre, mas por causa da sua conduta, da sua fé. Ao contraste aqui do rico e do pobre, simplesmente vem fortalecer para as pessoas a seguinte ideia: não adianta o quão bem-sucedido você é nesta vida, isso não vai interferir em nada a sua eternidade. Você pode ser rico, você pode ser pobre, mas isso não tem interferência, ingerência na eternidade. É isso que é parábola, a história, na verdade, não é uma parábola, é uma história real, porque nenhuma parábola de Jesus tinha nome de ninguém, e esta história tem o nome de Lázaro. Então é isso que a história quer dizer. E aí, Abraão continuou dizendo: e além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então aqui você vê que já fica desbancada, né, não só a doutrina da reencarnação, como também a doutrina do purgatório, não é que é possível a pessoa, depois da morte, se ela está em dívida com Deus, ela vai para um lugar chamado purgatório, purgar os seus pecados, depois ela passa para o céu. Essa ideia não existe na Bíblia. Não existe. São invenções religiosas para dar falsas esperanças às pessoas. Purgatório aqui, em particular, era vendido a preços caríssimos pelas indulgências católicas. Isso está na história e você pode averiguar isso. Não é? Quem queria tirar o seu familiar, o seu falecido, do purgatório, tinha que pagar caro, com terrenos, com dinheiro, com ouro, para fazer missas para tirar o seu falecido do purgatório. Isso é história e cada um interessado que busque saber. Mas a história aqui não é purgatório, só um parênteses. Vamos voltar à reencarnação. Então Abraão descartou a possibilidade da mudança de estado, a mudança de condição após a morte. Ou seja, a sua condição após a morte é definitiva. Ela não vai mudar porque você demonstrou algum tipo de arrependimento ou desejo de mudança, desejo de uma nova chance. Não vai. É definitivo. A chance de mudança, a chance de determinar a sua eternidade é dada enquanto você respira neste mundo. Enquanto você está respirando, você está recebendo a cada suspiro uma chance de se arrepender, de se voltar para Deus, de consertar a sua vida, de crer em Deus. Enquanto você está em vida. Depois da morte, não pode se mudar esta decisão. E aí, o rico, ouvindo aquilo, ele tentou uma outra alternativa. Vendo que o seu caso estava perdido, ele se lembrou dos seus irmãos. E disse assim para Abraão: rogo-te, pois, ó pai, Abraão, que o mande a Lázaro à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Quer dizer, ali, vendo-se perdido, ele lembrou-se dos seus irmãos, da sua família, e falou assim: então pelo menos salvo meus irmãos, manda Lázaro lá de volta. Em outras palavras, reencarna Lázaro para ele ir lá falar com os meus irmãos. Para falar que esse lugar aqui é real, que o céu é real, que o inferno é real. Reencarna, faz ele voltar dos mortos para falar com os meus irmãos. Mas disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam a eles. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Engraçado que Moisés e os profetas, que Abraão estava se referindo aqui, já estavam mortos, né? Moisés já estava morto. Como é que eles iriam ouvir a Moisés, que já estava morto? Abraão se referia aqui
a palavra de Deus proferida por estes homens, pelos profetas, que deixaram nas suas palavras, no seu exemplo de vida, o testemunho. Deus deixou a sua palavra como testemunho para que as pessoas que creem nele, creem nestas palavras, não morram, mas tenham a vida eterna. Então, não existe chance de reencarnação. Ainda que a ideia seja muito apelativa, você vai ter uma segunda chance, uma terceira chance, quantas chances forem necessárias para você ir se purificando, mas você vê, ninguém tem consciência. Por exemplo, se eu sou uma alma reencarnada, eu não tenho ideia de quais foram os meus erros na encarnação anterior. Como é que eu vou corrigir uma coisa que eu não sei? Então, por mais apelativa essa ideia, ela não passa da página 2. Ela não passa o teste da racionalidade, da razão. Mas a palavra de Deus, o Senhor Jesus, deixa bem claro que quem quiser a salvação tem que crer no único Filho de Deus, que Deus ofereceu ao mundo como oferta de sacrifício, como substituto para pagar os seus pecados, de forma que quem crê nele, então possa ter a vida eterna. Então a vida eterna, ela é decidida aqui. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 9, 27, que cabe ao homem morrer uma vez só, e depois disso o juízo. Então depois da morte não vem uma outra chance para voltar à terra, é o juízo. Você vai ressuscitar, não encarnar, mas os salvos vão ressuscitar para a vida eterna, para estarem com Deus. E os mortos vão ressuscitar para o juízo final, os perdidos para o juízo final e a condenação eterna que eles escolheram em vida. Não se esqueça disso. Se você quiser a oportunidade de resolver a sua eternidade, é aqui e agora. Você crê e aceita a proposta do Senhor Jesus, ou você vai continuar buscando crenças e filosofias baratas neste mundo? Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.